Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulos 12, 13 e 14. A gente está vendo que a gente está se encaminhando para o final do Ministério de Jesus na narrativa de João, né? E a gente está vendo que João ressalta principalmente a questão do amor e a divindade de Jesus. Capítulos 12, 13 e 14. No capítulo 12, a gente vai ver Jesus ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, aquele que Jesus tinha ressuscitado, irmão de Marta e Maria. E ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa conversando com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, é uma essência, um tipo de perfume, né, que era muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e a casa encheu-se da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, né, alguns que tinha a bolsa, né, que guardava o dinheiro, que mais tarde ia traído, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, né? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro. Costumava tirar dela o que nela era colocado. Jesus falou assim: deixa ela em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus está falando aqui da presença física dele lá, né, e da realidade. Pobre a gente sempre vai ter com a gente. A principal, podem discordar o que for, a principal função da igreja é levar a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação a todos, e justiça social, no seguinte sentido, como manda Levíticos e como Tiago fala na carta dele, cuidar de viúvas, órfãos e necessitados, meu irmão e minha irmã. Isso é que a gente precisa entender. O amor está escrito claramente aqui o que é o Evangelho. E uma das coisas é essa, né? O Evangelho é amor, é doação, é cuidado, né? Não é rito de nada. O Evangelho não tem rito. O Evangelho não tem rito, tá? E aí Jesus vai entrar, né? No dia seguinte, grande multidão tinha vindo para a festa, e eu vou falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. E aí Jesus vai entrar em Jerusalém, pega os ramos de palmeiras, e aqui a gente está vendo aqui, meu irmão, uma semana antes da crucificação de Jesus, pegando os ramos de palmeiras, saindo do seu encanto, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho para montar em torno dele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, esse seu rei vem montado no jumentinho. Meu irmão, minha irmã, interessante nesse versículo 13 aqui, sobre esse louvor aqui, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é um acréscimo que o povo fez as palavras do Salmo. Tem um Salmo que fala sobre isso. Só João registra esse aqui. Só João Evangelista, né? O João aqui, registra esse fato aqui. Reflete aí, a gente vê refletido aqui, quando ele fala, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, a gente vê aqui que João está ressaltando a realeza de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Ressaltando a realeza de Jesus no discurso de toda a narrativa da paixão. Apesar da narrativa da paixão, João se preocupa com o amor, ressaltar a divindade de Jesus e ressaltar a realeza dele, né? E aí Jesus vai predizer a sua morte. Eles tinham ido adorar Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos lá. Ele se aproximava de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, como pediu: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, de ser glorificado o Filho do Homem, meu irmão, minha irmã. E aqui, esses gregos provavelmente eram gregos atraídos ao judaísmo por uma questão muito simples, que o judaísmo, o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, ressaltam o Deus vivo, o único Deus. Então os gregos foram atraídos ao judaísmo por causa do monoteísmo, tá? Mas também foram repelidos
pelos judeus, pelo excesso de nacionalismo, como a gente vai ver mais lá na frente, e por exigências como a circuncisão, que Paulo combate lá e leva aquele embate entre Paulo e Pedro, leva ao concílio de Jerusalém. Vocês vão ver mais na frente. Tá? Digo-lhes verdadeiramente que só se o grão de trigo não cair à terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aqui é interessante a gente observar que isso aqui é um princípio de botânica no mundo vegetal, né? Você planta semente, planta semente, nasce uma árvore e dá fruto. E dentro dos frutos tem muitas sementes. Percebe? Tem até uma música que fala, o amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar. O amor de Jesus foi demonstrado na cruz, em que ele morreu para germinar. Meu irmão, minha irmã. Morreu para germinar e para dar muito fruto. O qual é o fruto? A nossa salvação, a salvação da humanidade. E nós devemos abrir mão da nossa egolatria e aprender o que significa dar fruto. A gente tem que pregar o Evangelho, levar o Evangelho, mas a gente tem que sepultar, enterrar a nossa semente da egolatria para que em nós seja semeado a semente do Evangelho para que frutifique, meu irmão, minha irmã. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salve-me dessa hora? Não, eu vim para essa hora exclusivamente para isso. Pai, glorifico o teu nome. Eu sei que Jesus estava falando com o Pai, já sabia de tudo, né? Ele era consciente de tudo, mas ele estava perturbado aqui, entre aspas, né? Jesus aí, então veio a voz do céu e disse, eu já o glorifiquei, eu glorificarei novamente. E a multidão ouviu ali algo como um trovão, né? E Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora em que há de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Levantar da terra significa ele ser levantado na cruz, né? E, meu irmão, o acusador, Satanás, não queria que Jesus fosse crucificado. E a crucificação de Jesus, a redenção de Jesus na cruz, que justifica a humanidade, absolve a humanidade da condenação do pecado, Satanás não queria. Por isso é que Satanás, lá na tentação no deserto, ele tentou Jesus antes de começar o ministério. Se antes de começar o ministério, se de pé me adorar, se de joelho me adorar, dar em todo esse reino. A tentação, meu irmão. Estejamos certos, nós somos tentados o tempo todo. Por isso é que a gente deve ter no coração o Evangelho ocupando toda a nossa mente, todo o nosso ser. Por quê? Porque para não dar espaço ao tentador, tá? E aí, a multidão vai falar, a lei nos ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse Jesus, por mais um pouco de tempo a luz está entre vocês. Ele é a própria luz. Ainda que vocês andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto você a tem, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar isso, Jesus saiu com o torso dele. E os judeus ficaram incrédulos, né? Apesar todos aqueles sinais miraculosos lá, né? E aí vai lembrar-se do profeta Isaías, né? Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? E no capítulo 13, meu irmão e minha irmã, a gente vai ver aqui Jesus lavando os pés dos discípulos. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Aqui, presta atenção, o diabo havia induzido Judas Iscariotes. Judas teve tempo de se arrepender, porque ouviu Jesus, Judas teve tempo de não seguir o diabo. Foi uma opção, assim como foi uma opção de Eva e Adão cometerem o pecado lá da egolatria, desobediência a Deus, tirou Deus do centro e se colocou no centro. Tá? Tendo servido o jantar, o diabo
havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, até aí Jesus. Jesus sabia o que o Pai havia colocado, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que vieram, e Deus estava voltando para Deus. Jesus está sendo narrado aqui a divindade de Jesus, de onde ele veio, que era o Pai, que está sendo narrado aqui, o poder de Jesus. Inclusive, isso aqui nos lembra lá, quando ele fala, quando está lá, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A presença do Filho em Gênesis, do Espírito Santo em Gênesis e do Pai em Gênesis, né? Interessante da gente observar também. Você vê que aqui é citado que Judas de Iscariotes, filho de Simão. Ou seja, você não conhece ninguém com o nome de Judas, conhece? É um nome pesado, né? Por causa justamente dessa traição aqui. Aí Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha de volta na cintura e depois derramou a água, né? Derramou a água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando a toalha que estava na sua cintura. Aqui a gente está vendo Jesus servindo mais uma vez, meu irmão. E assim deve ser a nossa conduta, servir. O Evangelho é servir. O Evangelho é serviço. O Evangelho é muitas vezes abrir mão de si, meu irmão, minha irmã. Interessante que esse relato aqui, os acontecimentos aqui nesse cenáculo, registrado em João, é muito maior e constante que os outros demais evangelhos, né? Embora nada diga a respeito da instituição da ceia. Você não vê falar da ceia aqui. Aí a gente vê que João dá a maior parte das informações sobre o Senhor, o que o Senhor disse aos seus discípulos naquele momento lá, né? Naquela noite. Essa é a característica do relato de João, do Evangelho, que o Evangelho de João é um relato, né? Todos os evangelhos são relatos. E dá ênfase ao amor, né? Que Jesus dá ênfase ao que Jesus fala de amor, dá ênfase ao amor, né? E sobre o jantar aqui, alguns acreditam que a festa era uma refeição de confraternização. A mesa sempre é uma confraternização. Ceiar é uma confraternização, né? E lembrados que sentados à mesa somos todos do mesmo tamanho, ninguém vê o nosso defeito para baixo, assim como Davi colocou Mefibosete sentado à mesa dele, né? E essa refeição, no entanto, pode ter sido a própria festa da Páscoa, né? E aí a gente vê que nesse caso aqui não há discordância com os outros relatos, né? E aí, meu irmão, Pedro vai falar, Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? E aí ele não compreendeu o que Jesus estava fazendo. Pedro nunca lavará meus pés. Jesus, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Simão, quebrantado, diz, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Está falando dos Judas. Meu irmão, minha irmã, e aqui está falando aqui da questão do arrependimento. Estar contrito significa, eu me lembro de Isaías, Deus moeu Jesus e o castigo estava nos tais, a paz estava sobre ele. Estar contrito quer dizer, vem do latim contrito, quer dizer moer, deixar-se moer, é declarar-se pecador sem justificativa e quebrantar, quebrantar, que também vem de origem latina, quer dizer colocar-se na dependência de Deus, se declarar incapaz de se salvar a si próprio. Então, a contrição, o arrependimento, ele precede e acompanha todo o quebrantamento. É assim que a gente deve ser, se declarar completamente pecador, como diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres em espírito, que dele é o reino de Deus, se declarar sem defesa, só Jesus é a nossa defesa, né? Jesus outra vez vai predizer a morte. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E aí Jesus estou lhe dizendo antes que isso aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu sou. Tá? Outra vez falando aqui, Jesus, eu sou. Eu serei o que serei. Eu serei o que serei, né? Está escrito aqui. E aí, meu irmão, Jesus
fala a seguinte coisa: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem me recebe, recebe aquele que enviou. Está falando aqui que os discípulos levariam essa missão. Aqui ele está dizendo assim: vocês vão fazer essa missão. Quem receber vocês, quem receber meu evangelho, está recebendo quem me enviou também. Né? Você vê que Jesus em nenhum momento ele se coloca em igualdade com Deus acima de Deus. Jesus, embora sendo divino, se esvaziou da sua glória. Né? E aí depois, Judas saiu, né? Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado. E aí, uma coisa interessante que só aparece aqui em Pedro, só aparece aqui em João. Meus filhinhos, João é o discípulo amado, né? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. E é interessante, não podem ir. Mais um mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu amei vocês, devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meu irmão, essa aqui é uma questão muito séria. A gente tem muita contenda em dizer que é a igreja local de gente imperfeita, e o é, realmente. Mas como que a gente pode convencer alguém que a gente leva a palavra, leva o evangelho, se a gente entra em contenda contra nós mesmos, uns com os outros? Quando você entra em contenda com o outro lado, você está deixando de amar o próximo. Não concordar com tudo não significa deixar de amar, mas não quer dizer que você vai brigar com o outro. Então, você tem que transbordar o evangelho, mostrar o evangelho na sua vida para você levar o evangelho ao outro e servir de exemplo. Né? E esse irmão perguntou: para onde vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, eu não posso seguir-te agora, darei minha vida por ti. E aí Jesus falou para ele: assegure que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A gente já sabe, não é galo, é a trombeta, é gacelinho, né? Que se assemelha ao som de canto de galo. Interessante essa palavra: para onde vais? Pedro parece ter colocado em segundo plano as palavras de Jesus aqui, né? Está muito mais preocupado com a partida do mestre, né? E no original, Jesus na verdade responde: você não pode, usando o singular, para se dirigir só a Pedro. Ao passo que no versículo 33, a expressão está no plural. Lá ele fala meus filhinhos, né? E aqui, neste versículo, ele está dizendo aqui que você que está no singular, você não pode. Está respondendo a Pedro, né, meu irmão? E no versículo 14, Jesus fortaleceu os discípulos, porque vai falar uma coisa impressionante e de conforto. Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa do Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Se eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Meu irmão, minha irmã, vou preparar o lugar, vou preparar os aposentos. Há muitos aposentos. Significa que, subentendendo aqui, a gente entende que isso aqui é permanência, ou seja, na eternidade, na glória, é a permanência eterna, e lá estaremos eternamente. Né? E aí Tomé vai perguntar: Senhor, não sabemos para onde vais, como não podemos saber? Jesus respondeu outra vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Interessante isso, né, meu irmão? Ninguém vai ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra. O Evangelho não está te dizendo, o Evangelho apenas não está te isentando de dores nesse mundo, tristezas nesse mundo, mas é a certeza de nossa vitória. Entende? Quando Jesus fala: tem bom ânimo, eu venci o mundo, venceu o mundo depois da ressurreição. Morreu e ressuscitou. E nós vamos vencer este mundo quando estivermos já no Pai na eternidade. Né? E aí Jesus promete, nesse contexto todo aqui, que os discípulos estão tristes, promete o Espírito Santo: vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui está falando da parousia da segunda vinda, né?
E o Espírito Santo Consolador que Jesus vai e nos deixa é o Espírito Santo que é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa que está ao nosso lado, sempre junto a gente, em que a gente deve conversar e se relacionar, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos convencendo sempre do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos abençoe. Amém.